Bom, qual é a outra forma de calcular a equação da reta? Nós vamos usar o mesmo exemplo que vocês estão olhando aí na filmagem, tá? Para que a gente possa encontrar a mesma equação, para vocês perceberem que as duas técnicas funcionam, tanto a técnica do determinante quanto a técnica do conhecendo um ponto e o seu coeficiente angular. Vejam vocês que aqui precisa do valor do coeficiente angular, tá? Na reta, nós temos dois pontos conhecidos. E através desses dois pontos, como nós vimos na aula anterior, a gente consegue calcular o coeficiente angular, tá? Então aqui, ó, coeficiente, fórmula do coeficiente angular. A gente pega os dois pontos e calcula o coeficiente angular, como apareceu lá. E com o ponto conhecido, mais o coeficiente angular, a gente descobre a equação da reta usando uma outra técnica. Só que para usar essa técnica, eu preciso saber a equação normal da reta. Como que ela é dada? Ela é dada da seguinte forma. Ela é assim: y menos y de um ponto conhecido, que a gente vai chamar de ponto A, igual ao coeficiente angular que multiplica o x da equação menos o x do ponto conhecido. Então, se eu peguei o ponto A, eu tenho as coordenadas do ponto A, x de A, y de A, mais o valor do coeficiente angular. Então, é isso que eu preciso. Nós temos o ponto A, coordenadas 2, 2. E o ponto B, coordenadas 4, 4. Pelo cálculo do coeficiente angular, lá na aula anterior, nós vimos que o valor dá 1. Mas veja a fórmula do coeficiente angular. Y de B menos Y de A, x de B menos x de A. Aí, fazendo as substituições, chegamos no coeficiente angular igual a 1. Esse valor nós vamos usar aqui. E m igual a 1. Nós não vamos calcular de novo porque já está na aula anterior, certo? O que nós vamos usar daqui? O ponto A e o coeficiente angular m igual a 1. Vamos descartar o ponto B, porque para usar essa fórmula eu preciso apenas de um ponto. Fazendo a substituição na fórmula, vai ficar y, lembrando que aqui é o x do ponto A e y do ponto A. Então, vou passar a fórmula de novo. Y menos y de A igual ao coeficiente angular que multiplica x menos x do ponto A. Fazendo a substituição, fica y menos y de A, 2, igual coeficiente angular 1, x da equação, menos x do ponto A, 2. Sabemos também que aqui nós temos uma distributiva da multiplicação, mas como eu estou multiplicando por 1, e 1 é neutro da multiplicação, o resultado é o que está aqui dentro mesmo do parênteses. Então, a nossa equação no passo seguinte fica assim: y menos 2 igual a 1 vezes x, x. 1 vezes menos 2, menos 2. Colocando na forma da equação reduzida, vou passar o menos 2 para o lado direito da equação. Então, operação subtração, passa para lá, operação adição, inverte sinal. E o que já estava lá, x menos 2. E aqui eu tenho os valores simétricos. 2 positivo, 2 negativo, 1 anula o outro. E sobrou exatamente a fórmula da equação, que é y igual a x, como a gente tinha visto lá em cima no cálculo usando o determinante. Y igual a x. Percebam? Usando a técnica
da equação normal da reta, que é essa daqui. Então o que você vai precisar? Ou você domina essa técnica, quando tem os dois pontos conhecidos, ou você domina essa técnica da equação, quando você precisa apenas de um ponto e também já o coeficiente angular. Alguns professores da rede ainda colocam a fórmula deste jeito: y menos y de A igual... Quem é o coeficiente angular mesmo? Vamos voltar lá em cima. Olha, cadê? Aqui, olha lá. Y de B menos y de A. Então, ele pega este m aqui e troca por isso aqui lá na fórmula, aqui embaixo, ó. Tá vendo? No lugar do m, ele põe y de B menos y de A dividido por x de B menos x de A, e ainda falta colocar essa parte aqui, x menos x de A. Aí o aluno olha isso aqui e fala: meu Deus, o que é isso? Então não precisa, calcula o coeficiente separado e depois substitui na fórmula como a gente fez aqui. Não precisa repassar a fórmula desta maneira, porque senão você pode acabar se confundindo. Tudo bem? Então, esqueça essa forma aqui. Faça o passo a passo primeiro. Então, para que eu preciso dessa equação? Para quando eu conheço um ponto da reta e o seu coeficiente angular. Ah, mas como é que eu vou calcular o coeficiente angular? Se você tiver os dois pontos, você vai lá na fórmula do coeficiente angular e calcula o coeficiente angular. Ah, mas e se eu não tiver, professor Sávio? Se você não tiver os dois pontos, o exercício vai ter que te dar esse valor do coeficiente aqui. Senão não tem como você calcular na equação da reta. Tudo bem? Então, a seguir vamos ver um exemplo. Um exercício onde ele mostra o valor do coeficiente angular. Então, você não precisa calcular o coeficiente angular. O próprio exercício já forneceu isso para você. E te dá um ponto conhecido. No caso aqui, ponto A de coordenadas 0 e a outra coordenada menos 3 sobre 2. E ele pede para você encontrar a equação da reta através dessas duas informações. Então, nós temos aqui as opções dessas alternativas. Vamos usar esta fórmula aqui, da equação normal da reta. Então, colocando a fórmula, vai ficar y menos y de A igual ao coeficiente angular que multiplica x menos x de A, onde as coordenadas do ponto A são 0 e menos 3 sobre 2. E o coeficiente angular, que o exercício nos forneceu, é igual a menos 2. Então, nós temos aqui x do ponto A e y do ponto A, que nós vamos substituir na fórmula. Substituindo na fórmula, vai ficar y menos. Quem é o y do ponto A? Menos 3 sobre 2. Note você que esse menos aqui já é da equação. E a coordenada y do ponto A também é negativa. Então, eu vou ter dois sinais negativos, um do lado do outro. Coloco o valor dentro do parênteses. Igual a m, valor de m, menos 2. Então, menos 2 que multiplica x menos x de A, que é 0. Bom, esse 0 aqui facilitou a minha vida, né? Vou eliminar e vai ficar menos 2x. Menos com menos fica y mais 3 sobre 2 igual a menos 2x.
Lá nas alternativas, vamos voltar nas alternativas. O que eu tenho? Eu tenho todas as alternativas na forma da equação reduzida. O y está isolado aqui. Então, eu tenho que voltar no meu exercício e isolar o y passando o 3 meios para lá. Fica, então, y igual a menos 2x menos 3 meios. Positivo muda de membro, inverte a operação, fica menos 3 sobre 2. Então, a equação da reta que eu procuro nas minhas alternativas é menos 2x menos 3 sobre 2, que no caso seria a alternativa E. Muito bem. Próximo passo agora, junto com essas videoaulas, eu vou mandar para vocês uma lista de atividades onde vai ter esses assuntos que eu acabei de abordar. Tá bom? Até a próxima. Façam as atividades e me retornem para que eu possa avaliar.